Muito bem. Nós não vamos muito recapitular o que lemos, o que estudamos semana passada, porque senão tomaríamos muito tempo e ainda temos outros trabalhos a fazer. Mas aqui nós estivemos falando semana passada sobre os 3 tipos de sabedoria que opera nos homens: a sabedoria divina, a sabedoria humana e a sabedoria satânica. E falamos semana passada sobre a sabedoria satânica, que ela produz amarga inveja, conforme Tiago, não é? O texto que lemos do apóstolo São Tiago, capítulo 3, versículo 14 a 16. E a sabedoria terrena, ela é fundamentada em mentiras e, portanto, no uso incorreto da língua. E causa separação e semeia ódio e inveja. Hoje falaremos um pouco sobre a sabedoria humana e esperamos começar também falando ainda sobre a palavra do conhecimento, ou palavra da ciência, que começamos em outro culto. Por isso que vamos trabalhar um pouco sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria divina. Falando sobre sabedoria humana, a sabedoria humana ou natural limita-se aos interesses desta vida. E não há dúvida de que Jesus aqui, no texto de Lucas capítulo 14, vamos conferir, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 14 e os versículos de número 28 ao 32, não há dúvida de que Jesus aqui se referia à sabedoria natural. Observe o que ele nos diz. São Lucas 14, 28 a 32. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Amém? Então, claro que Jesus se referia aqui à sabedoria natural, pois em contraste à sabedoria sobrenatural, tornaria possível vencer um exército grandioso, mesmo com incomparável inferioridade numérica, como no caso de Gideão. Gideão venceu um grande exército com quantos? Com 300, não é? Com 300, Deus deu vitória a Gideão. Então, ali foi Deus que houve uma intervenção direta de Deus, no caso de Gideão, para que pudesse dar a vitória a ele naquele lugar. Então, nós podemos conferir, né, no texto de Juízes, capítulo 7, não é? Capítulo 7 de Juízes. A Bíblia diz assim, versículo 1: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte,
e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, quantas pessoas? 22.000 e 10.000 ficaram. 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali tu os provareis. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porei à parte, porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Quem diz amém? Deus opera de uma forma extraordinária. Jesus fala ali, se o rei souber que vem 20.000 contra ele, e ele tem 10.000 só, ele se senta e manda um embaixador para ver se consegue paz antes de haver a guerra. Já aqui não. Jeová apareceu e disse: Gideão, junta ao povo 22.000 pessoas. Dos 22.000 que voltaram, ficaram 10.000. Deus disse: ainda é muito. Se eu der vitória a eles, a vocês, com esse número, vocês vão dizer que foi pela vossa força, o braço carnal. Aí Deus surpreende até os próprios judeus, né? Os próprios hebreus. Porque dos 10.000, Deus tira 300. E alguém poderia dizer: Gideão está louco. Gideão está maluco. Com 300 homens para enfrentar os midianitas, uma multidão dessa. Mas quem estava na frente era Deus. Deus era quem estava dizendo: vá com os 300. E só cabia a Gideão fazer o quê? Obedecer. Obedecer. E ele foi, como todos sabem, de que Gideão, ele foi com aquele povo e Deus deu a vitória a ele. Agora, claro que dentro da batalha que Gideão teve as estratégias de Deus. Porque Deus, com seus propósitos, ele tem suas estratégias para vencer os inimigos. Ele dá estratégias aos líderes de como vencer. Aí, observe que lá no versículo 12, quem está com a Bíblia aberta e que não estiver, abra, por favor, estamos estudando a palavra. Capítulo 7 ainda, do primeiro livro dos reis de Israel, versículo 12, diz assim: e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deu a sua os midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, o que ele fez? Adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos.
Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Com 300, 100, 100 e 100. Gideão espalha, a estratégia de Deus. Aí vocês vão quebrar os cântaros e com a tocha acesa levanta. Eu acredito que os midianitas, eles viram naqueles 300 muita gente. E se puseram a correr e Deus deu a vitória ao seu servo. Amém, irmãos? A sabedoria divina. Observe que quando se trata da sabedoria divina, ela se caracteriza por adotar os melhores meios possíveis para promover a grandeza do reino de Deus. A sabedoria divina, ela jamais trabalha contra o reino de Deus. É a sabedoria divina, ela é evidenciada pelo homem espiritual e não se confunde com a sabedoria humana. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo de número 6, Paulo diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. 7, mas falamos a sabedoria de quem? De Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é um mistério para o homem. Mas Deus, por sua graça, Ele faz o homem ter uns fragmentozinhos dessa sabedoria. Nós participamos desses fragmentos da sabedoria divina. E a sabedoria natural do homem considera de supremo valor as coisas desta vida, que são humana e transitória. A sabedoria espiritual é muito ao contrário. Por quê? Porque ela pensa na vida do além. Ela pensa no espiritual. A sabedoria divina, ela é necessariamente, tremendamente necessária à igreja para o uso correto dos dons. Porque quando há o uso correto dos dons, então não precisa a igreja ser repreendida como Paulo repreendeu a igreja de Corintos. Por favor, abra a Bíblia, capítulo 3, da primeira epístola aos Coríntios, ainda. Primeiramente, no capítulo 2, Paulo se refere sobre o caráter da sua pregação. Ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo queria dizer: eu não fui até vós com palavras para persuadir vocês. Não, eu vim a vocês com palavra de poder. Quem ouvia Paulo, irmãos, até tarde da noite queria ouvir.
Lembra daquele moço que caiu da janela? Porque Paulo entrou num discurso de madrugada dentro e o povo todo ouvindo ele. E quem queria deixar de ouvi-lo? Porque ele tinha uma sabedoria tremenda. Claro que ele aprendeu aos pés do mestre, o grande mestre Gamaliel, não é? Que se destaca em toda aquela época, mas Deus aproveitou essa sabedoria que Paulo tinha, e quando foi para usá-la para o bem da obra, o Espírito Santo veio a Paulo, com a sabedoria tão tremenda, que ele escreve as cartas pessoais, as cartas às igrejas, e isso tem servido, irmãos, de temas doutrinários até hoje para nós. Nós vivenciamos a demonstração do poder de Deus através de muitas coisas que o Espírito Santo deu em sabedoria e poder a Paulo, para que ele pudesse passar para os outros. E essa palavra chegou até a Suécia. Essa palavra chegou até os Estados Unidos, na Rua Azusa. Essa palavra de sabedoria chegou até Belém do Pará, em 1910. Essa palavra chegou aqui em 1918, em Recife, através dos missionários Joel e Sidney Carlson. E houve um dia que essa sabedoria de que Deus deu a Paulo, essa palavra, chegou em Vitória de Santo Antão. E hoje a igreja está bem edificada, porque ela está edificada em sabedoria divina. Amém, meus amados? Então é muito importante sabermos isto. Eu estou correndo com os assuntos, porque a gente vai se deter mais lá na frente, né, nos outros dons, mais especificamente. Falamos sobre a sabedoria, os 3 tipos de sabedoria que opera nos homens: a sabedoria divina, a sabedoria humana e a sabedoria satânica. E falamos também sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Agora vamos falar, baseado no capítulo 12 ainda, de 1 aos Coríntios, e o versículo de número 8. 1 aos Coríntios 12 e 8. Diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Há traduções que falam a palavra do conhecimento, ou palavra da ciência, é a mesma coisa. A palavra do conhecimento é a segunda da lista dos dons espirituais descrito por Paulo nessa primeira epístola. E a definição da palavra do conhecimento, ela envolve uma implicação sobrenatural de fatos que, no momento, nenhum indivíduo, por outro modo, poderiam aprender por meios naturais. A palavra do conhecimento, ou palavra da ciência, não se aprende em banca de faculdade, em nenhuma universidade. Não. Lá você tem uma outra sabedoria, outro conhecimento. Esse conhecimento aqui é a revelação de uma série de ações e se baseia no perfeito conhecimento de Deus, e tem o sentido de fragmento de conhecimento divino, ou seja, é aquilo que somente Deus sabe e coloca por sua misericórdia na mente de alguém, e esta pessoa fala algo que vem direto do conhecimento de Deus. Isso é um por meio sobrenatural. Porque todos os dons, eu já disse aqui mais de uma vez, ninguém é dono dos dons. Ninguém pode usar nenhum desses 9 dons por sua própria vontade ou como quer. É quando Deus quer. Porque Ele quer para que a igreja seja útil quando o dom é revelado.
quando o dom é manifesto. Quem me entende, diga amém. Vamos ver aí o que Paulo nos diz no capítulo 13, ainda de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Veja que Paulo nos dá a entender que ele se referia àquelas palavras que nem ele nem outro homem natural entendia por meios naturais. 13:2, ele diz: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Veja que ele fala aí em dom de profecia, e ele fala, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, todos os conhecimentos. Paulo nos dá a entender que ele se referia àquelas palavras que nem ele, nem outro homem natural entendia por meios naturais, mas sim por meios espirituais ou sobrenaturais. Porque as ações de Deus são sobrenaturais. É por isso que a palavra de Deus diz que um homem natural não compreende as coisas do Espírito. E não sabe discernir porque ela se discerne espiritualmente. Quem pode entender esta igreja aqui hoje reunida? Quem não está pelo Espírito. Quem não está pela palavra. Seu vizinho de faculdade, de universidade, às vezes não entende porque o irmão diz assim, eu vou embora para casa pegar o ônibus porque eu tenho que ir para a igreja ainda hoje. Ele não vai entender nunca isso. Quem pode entender um homem que trabalha o dia todo, às vezes, debaixo de uma banca, de uma lona, num banco de feira, uma temperatura alta como está ultimamente, 34, 35 graus, passa o dia todo debaixo daquela lona, desarma as coisas, guarda, vai para casa, dizendo, tenho que chegar em casa porque eu preciso chegar no culto ainda hoje. E quando chega em casa, que toma um banho, toma um suco daquele bem forte, faz um lanche, senta um pouquinho, aí a carne diz assim, não vá não, você está cansado, você chegou agora, passou o dia trabalhando, você vai ficar sentado naqueles bancos tão duros, e você olha para o colchão, né? Assim, eu mesmo deita no sofá, e a carne diz, dorma aí um pouquinho, mas o Espírito, não, vá abastecer, vá receber do que eu tenho para você. E já viu, se a gente fica em casa sem ir para o culto, mesmo cansado, a gente não consegue dormir cedo? É ou não é assim? É, fica ocupado com outras coisas e não consegue dormir. Não consegue, só dorme depois daquela hora que o organismo já está acostumado. Aí fica, nem fui para a igreja, nem dormi. Então é melhor vir para a igreja. Porque chega aqui, um irmão canta, tem uma mensagem de conforto. Um grupo canta, tem uma mensagem de consolo. Outro canta, tem uma mensagem de esperança. Outro grupo canta e você levanta-se e sente a graça de Deus na sua vida. Você chega triste e o Espírito Santo, quando a gente entra por essas portas, Ele conhece a minha e a tua necessidade, o anseio do nosso coração, e Ele vai usando um na palavra, vai usando outro no discernimento, vai usando outro no dom da palavra da sabedoria, vai usando outros e outros, e a igreja é edificada. É para isto que a igreja se reúne, para receber a porção de Deus. Eu já vou levando a minha porção essa noite.
Quantos vão levando a sua porção aqui? Não é? Mesmo até nos louvores a gente já começa a receber, irmão. Porque o culto, claro que a palavra é o ato mais importante do culto, é a ministração da palavra. Mas assim que o culto começa, já começa a adoração. Começa a cantar os hinos congregacionais, já é o culto. Jesus pode batizar com o Espírito Santo durante os hinos congregacionais. Jesus pode salvar ainda a igreja cantando os hinos congregacionais. Ou mesmo um grupo louvando ao Senhor. Começa a cantar, daqui a pouco alguém é impactado. E nem pregou-se a palavra ainda, ele já diz, eu posso ser crente agora? Eu já estive em culto assim. Eu acredito que vários irmãos aqui, obreiros, já estiveram em culto assim, que no início do culto Jesus já salvar 2, 3 almas. Nem teve a palavra ainda, mas sabe o que é? A ação sobrenatural do Espírito Santo, que paira no ambiente, quando se adora ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que está aqui nesta noite, está falando para mim, está falando para você em casa, e você pode sentir também aí na sua casa, a alegria que nós estamos sentindo, porque é algo sobrenatural. E o homem carnal jamais vai entender isto, irmão. O conhecimento é a revelação de uma série de ações e se baseia no perfeito conhecimento de Deus e tem o sentido de fragmento do conhecimento divino. Deus dá. Irmãos, observe bem, estudando hoje à tarde, veja o que encontramos. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 1, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi, de quê? Do Espírito de Deus, que mais? De que mais? E que mais? E que mais? Aí para quê? Versículo de número 4. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Todos sabem que este homem aqui, Deus escolheu para que ele pudesse fazer as peças do. Naquela época não tinha escola de engenharia. E aonde ele ia buscar tanta sabedoria para se ver a beleza, porque a beleza do tabernáculo montado era uma coisa bela, impressionava a todos. Mas Deus, aqui a Bíblia diz que Deus escolheu Bezalel e diz, e o enchi, foi Deus, diz, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e de ciência, em todo artifício. Aí diz, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em pedra e em cobre. Dá a sabedoria a ele, que ele vai ser um talhador tão perfeito, que quando terminar o tabernáculo, vai ficar uma obra que nenhum engenheiro nunca vai fazer. Mas ele vai saber fazer segundo a minha ciência. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso que fazemos na igreja de Deus não deve ser para a nossa glória,
Pela misericórdia Ele nos usa. Usa a senhora, minha irmã. Usa o senhor, meu irmão. E às vezes tem pessoas na igreja que não prega, não canta, não faz parte às vezes em grupo nenhum, mas bote ele ou ela para ornamentar a igreja. Quando você chega, está a coisa mais linda do mundo. Você às vezes conhece arquitetos que faz projetos de templos e quando termina fica a coisa mais linda do mundo. E aquele homem não é um auxiliar, não é um diácono, não é um presbítero, não é um evangelista, não é um pastor, é só um arquiteto. Mas ele faz a beleza do templo, cria. Agora imagine, irmão, no deserto, o povo de Deus no deserto, para conseguir todas as peças do tabernáculo, porque no Egito, eles poderiam ter aprendido muita coisa no Egito, porque Moisés foi instruído na ciência do Egito, a Bíblia diz. Mas o povo de Moisés não foi, que eles viviam na terra de Gósen e trabalhando como escravo para os faraós, construindo aquelas pirâmides que ainda hoje existem lá. E houve um rei que se levantou, a Bíblia diz no capítulo 1, né? Do Êxodo, que se levantou um rei que não conhecera José e nem o que ele fizera a Israel. E este rei levantou-se para oprimir o povo, para massacrar o povo. Então o povo, ele começou a não dar todo o material. O povo tinha que ir atrás do material e aumentou mais a produção dos tijolos. Então eles não tiveram condições de estudar nem nada. Aí Deus vai e diz: vem cá, Bezalel, é tu que eu quero. Eu quero, Moisés, que construa um tabernáculo para que esse povo tenha conhecimento de que eu estou no meio deles. Moisés poderia dizer: como? Deus disse: eu escolhi Bezalel e vou fazer dele um engenheiro. Veja, a Bíblia diz que deu a ele o espírito dele inventar invenções. Não sei se a versão NVI como é que diz aí. Tem atualizado ali a Bíblia Viva também? Inventar invenções, irmão. Agora aí, a gente vai para o restante dos versos. Diz assim, olha: o Senhor disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. Escolhi como seu companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também capacitei todos os artesãos para fazerem tudo o que mandei. Farão o tabernáculo, a arca da aliança, a tampa que estará sobre ela e todos os outros utensílios do tabernáculo, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, e por aí se vai. Deus disse: eu dei a sabedoria a ele para inventar tudo isso. E o que ele vai fazer? Vai embelezar o meu tabernáculo. Tomando isso para a igreja, o que embeleza uma igreja não é ela ser riquíssima. Isso é muito importante também para avançar na obra missionária, construção de templo. Mas o que embeleza a igreja é a ação direta de Deus no meio dela. Quando uma igreja ela tem a ação do sobrenatural de Deus, essa igreja, irmão, que quando ela se levanta, saia da frente.
Aqui é a versão NVI. Diz: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Aí veja que quando a gente vê a beleza do que era o tabernáculo, observar que era uma coisa linda, irmão, no deserto. As colunas, cortinas, até as roupas dos sacerdotes, não foi qualquer pessoa que fez, não. Deus não botou, nem, por mais que, com todo o respeito, digo, as minhas irmãs que são costureiras, mas a Bíblia não diz que Deus escolheu uma mulher para fazer, porque era algo de especial, era algo assim, direto da mão de Deus para a mão de quem estava fazendo. Eu quero nesse modelo. Você sabia que tem muita gente que às vezes fica admirando a igreja em si, como a igreja funciona, e fica sem entender? Por quê? Porque é algo divino. Não há quem explique a igreja funcionar. Mas a pessoa entrega-se para Jesus no domingo, na segunda-feira, está no culto, você não conhece mais ele. É seu fulano? É. Foi que houve. Ele agora é crente. Conheci tem um concunhado meu que entregou os cabelo, vinha aqui, irmão, olha. Tocou comigo na banda marcial, lá do colégio que estudei. Toquei 5 anos em banda. Toquei vários instrumentos na banda, até tuba. Toquei também. Faço um bocado de barulho aí. Aí então, aquele cunhado estava fuzileiro, né? Os bombos cruzando e o cabelo grande, a barba vinha aqui. Ele morava vizinha à casa que minha esposa morava, e ela evangelizava ele também, as irmãs dela também evangelizavam, e houve um dia que Fernando foi para a igreja, e quando chegou na igreja, Jesus tocou na vida de Fernando. Ele aceitou Jesus no domingo. Na terça-feira, quando ele foi para o culto, ninguém conhecia mais ele, sem a barba e sem o cabelão. Chamava com ele Fernando Bandeirinha, porque ele era bandeirinha do time da seleção lá egípcia, lá em São José do Egito. E Fernando, hoje, ele é maestro do conjunto lá em Afogados da Engazeira. Ficou irreconhecível. Era um homem que ganhou muitos troféus escrevendo poesia, em concurso de poesia, lá que a terra do Pajeú é conhecida como a terra da poesia. Ganhou muitos troféus, entenderam? E depois que ele se entregou para Jesus, teve gente que disse: Fernando, tu é doido, rapaz, entrasse na lei do diabo. Porque lá eles dizem assim mesmo. Ele disse: não, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Entregou-se no domingo. Na segunda ele foi no salão e disse: tira aqui esse cabelo e essa barba todinha. Na terça-feira estava na igreja com a Bíblia na mão, bem diferente. Ninguém pode, porque Deus tem o modelo. E o modelo de igreja está aqui, ó. O modelo. Deus deu o modelo do tabernáculo e disse a Moisés: faça conforme eu lhe mostrei no monte. E enchi a Oliabe do Espírito de Deus para que ele possa inventar invenções. E ele vai deixar as coisas na nossa linguagem, tudo nos trinques, né? Tudo perfeito. E saiu perfeito, irmão. A arca da aliança, meu Deus do céu,
Se a gente for estudar sobre a Arca da Aliança, a beleza dela, aquela madeira toda coberta de ouro, irmão, com os querubins assim, com as asas se encontrando uma na outra, ficava lá no Santo dos Santos, e quando o sumo sacerdote entrava de ano em ano, a graça de Deus, a glória vinha e se punha no meio daqueles querubins, irmão. A glória descia ali, a glória de Deus. Então, por isso não era qualquer pessoa que tinha que fazer, Deus quem tinha que escolher. Tem muita gente que se atrapalha por isso às vezes. Deus levanta alguém, aí fica dizendo, não é ele não, não é ela não, que Deus quer não. Cala a boca, rapaz. Deixa Deus trabalhar. Deus usa quem quer, escolhe a quem quer. Deus não escolhe por sobrenome. Deus não vai atrás de família famosa. Não, ele pega assim, ó, aquele ali, ei, você é de que... Ah, não, vem cá, cheguei, é você que eu quero mesmo. Deus foi buscar Moisés lá atrás dos montes Midian, no sol quente, e Deus aparece a ele de uma forma maravilhosa. Uma sarça queimando, e pela temperatura do ambiente, aquela região poderia estar acima de 42 graus. E Moisés esperava a sarça se consumir. Essa sarça vai se consumir, vai se consumir. Quando ele vai chegando bem perto, a voz de Deus brada diz, Moisés, não te chegues para cá. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Vai tirar o meu povo do Egito. Moisés faz de tudo para não ir, né? Mas Deus diz, é você mesmo que eu quero. Porque Deus vai assim, ó. Vai assim, aí chega assim e faz. Sim, é você. Eu? Você mesmo. Mas eu não tenho capacidade. Lembra de Gideão? Quando o anjo apareceu e disse a ele, és varão valoroso. Ele disse, eu? Eu disse, você mesmo. Você vai libertar o povo de Deus dos midianitas. Ele disse, eu? Com que eu irei? Eu não tenho capacidade. A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Aí Deus disse, eu serei contigo. Aí é onde está o segredo, irmão. O que faz a diferença é a presença dele na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.